Quando a razão social do ato constitutivo está divergente do cartão CNPJ, mas o número de inscrição é o mesmo, o processo pode ser verificado? Não. É necessário que a razão social do ato constitutivo seja idêntica à razão social que consta no cartão CNPJ. Quando o ato constitutivo informar que a administração da sociedade será feita em conjunto, porém um dos sócios faleceu ou se retirou da sociedade, podemos verificar o processo? Não. É necessário recolher a assinatura do sócio remanescente e um inventariante devidamente nomeado por um juiz. O ato constitutivo informa que a administração da sociedade será feita em conjunto e um dos sócios faleceu. Porém, o ato constitutivo menciona que o sócio tem ao prazo de 180 dias para colocar outro sócio na sociedade. Caso o cliente não tenha incluído um sócio e esteja dentro do prazo mencionado, o certificado pode ser emitido? Sim. O ato constitutivo informa que a administração da sociedade será feita em conjunto e um dos sócios faleceu. Porém, o ato constitutivo menciona que o sócio tem o prazo de 180 dias para colocar outro sócio na sociedade. Caso o cliente não tenha incluído um sócio e o prazo mencionado tenha expirado, o certificado pode ser emitido? Não. De acordo com o artigo 1033, item 4, dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Quando a cláusula de administração está omissa no ato constitutivo, o que devemos considerar? Nos casos de estatuto social, a assinatura deve ser realizada pelo presidente e nos casos de contrato social, a assinatura deve ser realizada pelo sócio detentor da maioria do capital social. Quando o ato constitutivo informa que a assinatura é feita pelo presidente, porém há o seguinte adendo no documento: nas ausências ou impedimentos, o mesmo poderá ser substituído por um membro da diretoria. Nesse caso, precisamos de algum documento comprobatório dessa ausência ou impedimento, ou podemos verificar com a assinatura de qualquer membro da diretoria? Não. Não há necessidade de ter nenhum documento comprobatório dessa ausência ou impedimento. Basta a especificação em ato constitutivo. Quais os documentos são necessários na validação de um certificado de uma empresa em liquidação? Os documentos da empresa, ato constitutivo, ata de nomeação, documentos pessoais e comprovante de residência, e documento de nomeação do liquidante expedido por um juiz. O que é uma curatela? É um documento expedido por um juiz comprobatório da incapacidade física de uma pessoa. Em que casos pode ser aceito uma curatela na validação do cliente? Quando o cliente possui alguma limitação física e ou mental que o impeça de assinar. Quais os documentos são necessários para a validação de uma empresa em falência? Os documentos da empresa, ato constitutivo, ata de nomeação, documentos pessoais e comprovante de residência, e documentação de nomeação do síndico. O que é um síndico? Pessoa responsável pela administração da empresa em caso de falência. Podemos aceitar um requerimento de empresário impresso da internet sem registro do órgão competente? Não. Quando a descrição da natureza jurídica no cartão CNPJ for empresário individual, é obrigatório que o cliente apresente um requerimento de empresário registrado na junta comercial do estado competente. Nos casos de microempreendedor individual, qual documento deve ser apresentado na validação do certificado digital? Nos casos em que, no cartão CNPJ, a descrição da natureza jurídica for microempreendedor individual, MEI, podemos aceitar um certificado da condição de microempreendedor impresso pelo site.
Podemos aceitar o documento de um partido político extraído do site? Não. Será necessário que o cliente nos apresente o original ou cópia autenticada. Quando o ato constitutivo informar a administração será feita solidariamente pelos sócios, devemos considerar a assinatura isolada ou em conjunto. A assinatura deverá ser em conjunto, pois uma obrigação solidária é espécie de obrigação múltipla, configurando-se esta pela presença de mais de um indivíduo, em um ou em ambos os polos da relação obrigacional. Nos casos em que o nome do cliente estiver divergente entre documento de identificação e ato constitutivo, o que devemos fazer? Devemos fazer a confirmação do nome do cliente através de seus documentos de identificação, RG e CPF, e verificar o processo. Clientes que apresentam algum documento fora dos padrões do ITI, porém, mediante a recusa do documento, o cliente aciona a FENACON judicialmente e consegue uma liminar autorizando a conclusão da emissão com os documentos fora dos padrões exigidos pelo ITI, devemos verificar o certificado? Sim. O processo deve ser verificado, pois não podemos contrariar uma ordem judicial, no caso, uma liminar. Nos casos em que há um prazo de 180 dias para admitir um novo sócio na sociedade, porém isso ainda não ocorreu, contaremos esses 180 dias pela data de assinatura do contrato ou pela data de registro do documento. O prazo conta a partir da data de registro do documento. Quando o ato constitutivo mencionar a seguinte frase: todos os sócios foram eleitos para o exercício no período de 1 ano, renováveis as funções e os encargos a eles atribuídos estatutariamente. É obrigatório que o cliente apresente uma nova ata de eleição? Sim, é necessária a apresentação de uma nova ata de eleição, pois o documento informa apenas que o mandato é renovável e não por tempo ilimitado. Podemos aceitar um requerimento de empresário que foi assinado por um procurador? Sim, se o procurador assinou, ele tem poder para tal, ou seja, um deles passou a procuração para o outro, e se passou a procuração, lá está descritos os poderes. O que é um sócio instituidor? Há um prazo de mandato para este tipo de sócio? É o sócio que instituiu a sociedade, ou seja, que a fundou. Este, por sua vez, possui um mandato por tempo indeterminado. Pessoal, ao final de cada módulo, nós faremos um pequeno intervalo para que vocês possam esclarecer suas dúvidas. As perguntas poderão ser feitas através do blog. O endereço é www.cisacfenacom.com.br/blog. Por favor, não hesitem em mandar suas dúvidas.